Com gol sofrido, mas o que vale é a vitória. Após vencer o Atlético Mineiro ontem no estádio do Pacaembu por 1-0, com gol de Paulo André marcado no segundo tempo e com muita reclamação do time de Minas Gerais em cima do árbitro Péricles Bassols, o que fica de interessante para o Corinthians ao final de tudo isso é a vitória que o time do Parque São Jorge conquistou em casa, no jogo do segundo turno, frente ao Atlético Mineiro. Depois de um jogo muito equilibrado, os dois tempos tentando o gol, o Corinthians só conseguiu abrir o marcador já na etapa final, com gol de zagueiro. Ele, sempre ele, Paulo André, numa cobrança de escanteio que Douglas fez lá pelo canto direito. Ele saiu da zaga, aqui por dentro da pequena área, tocou a bola que ainda estava no seu primeiro pau e abriu o placar. 1-0 para o Corinthians. Agora, a equipe do Parque São Jorge só volta a campo no próxima quarta-feira, às 9h50 da noite, contra a equipe do Figueirense, no estádio Orlando Scarpelli. Vamos ouvir o que disse o técnico Tite na entrevista coletiva após o jogo. Um grande jogo. Qualidade técnica dos dois lados. Coletiva e individual. Tu vê que as peças elas se encaixam e fluem, tanto de um lado contra o outro, com naturalidade. A individualidade aparecendo, a bola parada aparecendo, a intensidade, competitividade. Baita jogo com uma série de ingredientes importantes. Os momentos em que o Atlético melhora, a gente procurando tirar e controlar para que ele não tivesse a bola do pivô, a velocidade dos lados, as infiltrações. No momento que nós estávamos com a melhor condição, a jogada no chão para Sheik, para Romarinho, num contra um, a aérea do Danilo ou a assistência do Douglas. A inversão do Paulo, e eu considero esse um detalhe tático fundamental, a inversão de lado do Paulo e do Ralf, porque o Ronaldinho invariavelmente trancava o Paulinho, a saída do Paulinho. E eu lembro que muitas vezes nós falamos aqui, ó, pô, trancou o Paulinho, tranca o Paulinho, fica ruim. Então a gente vai criando alguns mecanismos. O que teve dos dois? O Ralf veio pro lado direito para pegar o Ronaldinho e deixar a saída mais livre pro Paulo. E nessa composição de melhores momentos um grande jogo e uma consistência na vitória. Tite, o Ronaldinho sai reclamando da arbitragem, o Cuca também. Você foi expulso no momento em que o Emerson foi expulso. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre essa situação, que para você não é muito normal ser expulso, né? E falasse também, porque no começo do jogo estava tão acelerado o jogo, e foi assim, porque eu até disse que isso dependia muito do banco. Quando falaram do Tite e do Cuca também, mas do Fábio Maceredian e do Luiz Carlos Neves, é para aguentar aquele ritmo. As expulsões e o ritmo do jogo em cima da condição física. Eu tenho opinião, mas não vou falar não. Desculpa, Quartarolo, eu não vou falar não. Vejam, vocês me cobram e eu venho aqui e digo assim, ó, o Paulo André está errado se simula a situação. Eu venho porque cobro deles. E o atleta vem publicamente e diz, ó, eu errei. Só que não é o atleta que sabe, eventualmente o cara vai lá e erra. E era a orientação dada a todos. O Emerson pedalou, tirou do lado, sofreu a falta, gente, ele não conseguiu dar sequência na jogada. Sabe, a gente não vai brigar pelo título, a gente não está brigando pelo título. Mas a gente quer consolidar e chegar o mais alto possível dentro da competição. Do contato físico, um jogo que teve uma série de ingredientes importantes. Primeiro que são o nível do Atlético, é um nível que ele já está ajustado taticamente. Então os movimentos, a coordenação dos movimentos, o Cuca estabeleceu na equipe com variações. Ela é de um time que já está rodado, já está jogado e é bonito de ver o Atlético jogar nesse aspecto. Com grau de competitividade alto, sendo leal. Com a individualidade aparecendo. Na mesma proporção nós. Mesmo não tendo um 9, daí eu coloco o Romarinho do lado ou por dentro, Emerson pro lado ou por dentro. A coordenação dos movimentos, elas acontecem. E tu tem a jogada individual, em determinado momento, como o Romarinho, antes, quando estava 0-0, teve a possibilidade de fazer, né?
alternativas e um grande jogo, né? Ele teve todos os ingredientes de um grande jogo. Ô Tite, você está evitando falar sobre a sua expulsão, a gente respeita isso. Agora, do lado do Atlético Mineiro, muita gente fala que foi decidida a partida pela arbitragem. Você imagino, tem uma opinião diferente a respeito. Assistam o jogo e vejam vocês. Se não fica, fala, rebate, diz, não diz. Olhem, às vezes eu deixo assim, quando tem bastante polêmica, eu deixo a câmera, ela mostra, às vezes pega de fundo, pega de lado. Olhem, faça, quem assistir com a sua própria análise. Tite, por falar em câmera, na hora do gol a gente estava com a câmera em você e a gente viu que você não comemorou o gol. A tua reação foi diferente daquela comemoração que a gente está acostumado a ver, que você vibra muito na hora do gol, com o banco, com a comissão técnica. Você foi muito frio na hora do gol. Você já estava pensando ali na hora do gol já em outras possibilidades, em como posicionar o time, ou foi o que ali na hora? Perfeita a tua interpretação. Eu fiquei quieto que eu tinha feito a substituição de lado. E eu acho que foi o Paulinho que veio. Eu digo, Paulinho, mantém o lado esquerdo, deixa o Ralf pro lado direito. Porque eles procuram que a gente erra a jogada e o Ronaldinho flutua nas costas. Tu ou te tranca ou roda para trabalhar nas tuas costas. Aí fica o Ralf que fica mais preso nele. Eu digo, não sai ali, não abre, deixa, tu fica do lado esquerdo. Para reiterar isso, porque jogo desse nível, 45, 47, 49 vai ser decidido. Ô Tite, eu quero ouvir de você. Estou ouvindo falar que para essa partida contra o Figueirense, você tem a ideia de poupar alguns jogadores. E eu ouvi você essa semana dizendo que alguns jogadores estão desgastados no aspecto de músculo, aspecto muscular do jogador. A sua intenção realmente é poupar esses jogadores na partida contra o Figueirense e já para a partida contra o Grêmio você ter todos eles de volta? Porque causa a nós a impressão de que o Tite está querendo roubar pontos daqueles que são chamados líderes do campeonato. Ligeirinho, é bom que tu me faça essa pergunta, porque tu me conhece desde o tempo de atleta. E eu procuro sempre ter um comportamento. Entre aquilo que eu digo e aquilo que eu faço, eu não quero que tenha distância. Ou se a distância ela for muito pequena. O mesmo respeito que merece embaixo da tabela, merece em cima. Por que nós falamos antes? Porque em 6 dias tu vai ter 3 jogos. E de quarta para sábado não tem. Então eu não espero o jogo acontecer de hoje para chegar lá depois, conforme o resultado eu vou falar. O mesmo respeito que o Figueirense merece, merece o Atlético Mineiro, merece o Fluminense, merece o Grêmio, merece o Internacional, merece o Atlético de Goiás. É assim. E eu tenho muito cuidado porque eu faço aquilo que eu gostaria que as pessoas fizessem para comigo, enquanto profissional. Vai dentro do campo, luta, dentro da regra do jogo, vai, mas tem o respeito na conduta. Então não vai para o jogo, agora dito isso, quem o departamento físico tirar, porque ele corre um risco de estourar. Aí então o que ele vai ver? Número de jogos desde o início do campeonato, tempo de recuperação, a qualidade técnica do atleta, se ele está com algum trauma, isso vai me levar, mas aquele detalhe de poupar não tem, porque eu respeito muito as posições na tabela, independente dela do de cima ou de baixo. De uma forma que a arbitragem ela é muito autoritária e pouca eficiência nesse momento. Só esse adjetivo. E um outro detalhe, né? Porque o Corinthians veio diferente no segundo tempo. Você chacoalhou os jogadores no intervalo, porque o Corinthians veio, talvez, não vou falar muito, mas bem diferente para a segunda etapa. Grande jogo com esse, comparado desse, tu não vai dominar o jogo inteiro, tu não vai ser dominado o jogo inteiro, vai ter equilíbrio de ações. É ser efetivo na hora que tu é melhor. Nós não fomos contra o São Paulo e pagamos. Nós não fomos contra o Santos e pagamos. E hoje, no momento que nós estávamos melhor, nós fomos efetivos. Isso faz também a diferença de grandes jogos. O ajuste tático e o posicionamento em cima do... E até trazer em relação à arbitragem uma concentração maior. Isola a arbitragem e fica voltado para o jogo. Às vezes
A arbitragem descriteriosa, às vezes, ela acaba interferindo no atleta. Então, o técnico tem que dizer, deixa para mim, ou deixa para o diretor, ou tal, mas vocês não. Mas o detalhe maior é que no momento que ela foi melhor e ela se ajustou, né, o Emerson e o do lado, o Emerson por dentro, o Romarinho na beirada para dar profundidade, ela também se ajustou taticamente, a mudança de lado, e no momento que ela foi melhor, isso é considerável, quando perdeu para o Santos contra o São Paulo, no momento que foi melhor não traduziu em gol, hoje no momento que foi melhor traduziu. Este técnico Tite que falou após a vitória por 1-0 sobre o Atlético Mineiro, no jogo de domingo contra o Galo, que reclama muito da arbitragem. Quem falou sobre a equipe do Atlético Mineiro e sobre a arbitragem foi o treinador Cuca. Bem, no final até ele deixou falar um pouquinho, eu falei que não foi impedido. E tá o típico, ele levantando a mão de impedimento, se é falta, não adianta. O Bandeira não dá falta daquela situação de lá onde ele tá. Então são lances, né? Outro dia a gente viu todo o fuzuê que deu naquele gol do Santos, triplo. Vamos ver hoje. Enfim, não estou atribuindo ao árbitro a nossa derrota, nem a perda do Corinthians, mas é um lance. Se é interpretativo, podia não ter dado. É um gol, é um ponto que você leva embora. Cuca, 5 minutos mais ou menos você está aqui de arbitragem em 4 minutos. O Tite não quis nem falar sobre a arbitragem lá. Um baita jogo desse aqui. Um árbitro carioca vinha apitar o jogo de um mineiro que é líder da competição. Você quer entrar nesse assunto ou não? Não, pode ser qualquer árbitro carioca, mas o Péricles, ele está um pouquinho acima das nuvens. Tem que ser mais humilde um pouco. Eu, quando eu tiver assim, me corrija, me faz ser mais humilde que você vai me ajudar. Ele não é. Não dá para conversar com ele. O meu questionamento é que não dá para falar. Ninguém é tão poderoso assim que você não possa dialogar, conversar, ser ameaçado toda hora. Isso aqui, ameaçar o jogador dentro do campo, do Corinthians. Isso não existe. Ô Cuca, você tem alguns desfalques para o jogo contra o Bahia, tem tempo para pensar nos substitutos e tem os jogadores que você já trouxe contigo e falou durante a semana. Mas eu queria que você avaliasse o que pode representar de perda para o time, as saídas do Júnior, saída do Ronaldinho, saída do Hever e a possível saída também do Jô, que deixou o campo lesionado. Não vai ter perda nenhuma. Nós vamos ter ganho. Quem tá fora tá louco para jogar descansadinho e pronto. Nosso elenco é bom. A gente vai jogar melhor que jogamos hoje. Ô Cuca, hoje a gente vê uma pressão absurda contra a arbitragem. Claro que o nível da arbitragem caiu no geral do Campeonato Brasileiro. Você foi jogador, na tua época as arbitragens eram bem melhores, mas também não tinha o acompanhamento que tem hoje, né, em relação... O técnico Cuca que falou sobre a vitória, ou melhor, sobre a derrota, sobre a equipe do Corinthians. Falaram também os jogadores Paulo André, zagueiro autor do gol corintiano. Essa vitória do Corinthians aqui hoje, não só por ser o líder atlético, até te perguntava isso na saída, a gente pode falar um pouquinho mais. Foi o time que melhor encarou o Corinthians aqui, da forma de jogar. O Corinthians não teve tantas chances no primeiro tempo também, vocês passaram por cima de um grande time também. Sem dúvida, eu acho que é um time que se parece muito com o nosso, talvez tenha até copiado algumas coisas. E você vê como é forte, na segunda derrota deles no campeonato depois de 20 jogos. Ou seja, é difícil jogar contra o Corinthians. E pareceu que tinha o esquema do Corinthians do outro lado. E no detalhe, na bola parada, um pouquinho mais de concentração, fez a diferença em jogos assim disputados. Paulo, e esse momento para dosar a energia, né? Alguns jogadores podendo ser poupados, outros não. Como que tem que ser feito isso aí com muita tranquilidade, Paulo? Como tem que se fazer? Até porque, por mais que o Corinthians vai lutar pelo título, é importante o resultado positivo até para dar confiança para o final do ano, né? Dosar a energia só se houver necessidade, né? Cansaço, algum tipo de lesão ou risco de lesão. Eu acho que quanto mais a gente conseguir jogar junto e quanto mais a gente vencer, mais preparado a gente vai estar. Esse momento para dosar a energia, né? Alguns jogadores podendo ser poupados, outros não. Como que tem que ser feito isso aí com muita tranquilidade, Paulo? Como tem que se fazer? Até porque, por mais que o Corinthians vai lutar pelo título, é importante o resultado positivo até para dar confiança para o final do ano, né? Dosar a energia só se houver necessidade, né? Cansaço, algum tipo de lesão ou risco de lesão. Eu acho que quanto mais a gente conseguir jogar junto e quanto mais a gente vencer, mais preparado a gente vai estar. Mas realmente, jogar agora a quarta em Santa Catarina e depois sábado com o Grêmio, muita gente com idade avançada aí, talvez seja o meu caso, Alessandro, Danilo, talvez sofra um pouco. Então vamos ver com o Tite o que ele prefere.
para que a equipe jogue bem em todos os jogos, e mesmo que não tenha todos os jogadores em campo. Como é que você encara, ou o Corinthians vai encarar a reclamação de rivais ou de outros times que ainda disputam alguma coisa? Então, o Corinthians preserva alguns jogadores contra o Figueirense e o Palmeiras está envolvido numa briga contra o rebaixamento. Vocês estão preparados para ouvir críticas também? Não, pô, cada um cuida do seu. O Palmeiras que some pontos e sai do rebaixamento. Nós não temos nada a ver com isso. E a gente tem que olhar o nosso lado, nossa saúde, nosso rendimento. O ano passado a gente brigando por título, ninguém olhou pra gente. Então, esse é futebol e cada um faz a sua parte. Você é um cara que se importa com mais coisas no futebol do que só as 4 linhas, é um cara esclarecido. Esse novo calendário, Copa do Brasil mais extensa, quem jogar a Copa do Brasil pode jogar brasileiro, pode jogar Libertadores, mas ainda com um estadual muito longo. O calendário novo te agradou ou ainda não é o ideal? Olha, tem pontos positivos, tem pontos negativos. Com certeza o negativo é a quantidade de jogos, né? Acho que se a gente jogar tudo, chega a 83, 87, se eu não me engano. É humanamente impossível. Então vai ter que ter 2 times, um elenco muito grande, vai gastar mais dinheiro com reposição. Agora, jogar a Copa do Brasil é o mínimo, né? Todos os times brasileiros deveriam disputá-la. Então esse é o ponto positivo. Mas aos pouquinhos vai encaixando. Tenho certeza que as mudanças são bem-vindas. Aí o Paulo André. Este o Paulo André que falou com a reportagem da Rádio Jovem Pan de São Paulo. Aliás, a entrevista coletiva do técnico Tite também foi o áudio da Rádio Jovem Pan de São Paulo, os nossos colegas da JP. Além disso, quem falou também foi Hever, que foi convocado para a seleção brasileira e não vai atuar contra o Bahia na próxima quarta-feira, em jogo que vai ser disputado às 7h30 da noite, e nem no próximo domingo, em casa, onde enfrenta um dos últimos colocados do campeonato, o Palmeiras. Vamos ouvir o que disse o zagueiro Hever, convocado para a seleção brasileira. Espero que nesses 2 jogos a gente possa ter resultados positivos, já que a seleção vem sendo muito criticada. Você acha que esse grupo agora que é convocado, ele tem uma missão de reabilitar o Brasil em relação àquilo que aconteceu nos Jogos Olímpicos? Vocês carregam também essa responsabilidade, mesmo sendo jogos amistosos? Sem dúvida, até porque senão gera uma dúvida ainda maior ainda do que está gerada depois, pós as Olimpíadas. Então a gente tem a responsabilidade de trazer o torcedor junto da gente. E vamos procurar fazer isso quanto antes, já no primeiro jogo, para que o segundo jogo o torcedor possa, ao invés de estar criticando, possa estar nos apoiando. O Mano tem mais ou menos o grupo definido da seleção, né? Ele disse que 80%, 85% ele já sabe que jogadores ele vai utilizar. Que peso pode ter essa série de amistosos para vocês que buscam ainda o espaço? Acho que é bom que ele tenha essa porcentagem definida já, até porque tem praticamente 1 ano e meio, aí 2 anos para a Copa, e tem que ter uma seleção já em mente. Eu acho que quem está tendo a oportunidade vai procurar agarrar com unhas e dentes para confundir ainda mais a cabeça do treinador. Espero que eu possa estar fazendo isso, buscando meu espaço, com muita lealdade, respeitando os meus companheiros, respeitando a opção do treinador. Então a gente tem que aproveitar o momento, e eu estou tendo mais uma vez essa oportunidade, espero que possa estar correspondendo à altura. O torcedor do Brasil é muito exigente em relação ao futebol, e aqui em São Paulo a seleção tem uma tradição de que se não se apresenta bem ela é muito cobrada e muito vaiada. Essa é uma preocupação até pelo histórico recente do time já entrar pressionado em campo no Morumbi na próxima sexta? Acho que esse histórico é devido aos próprios jogadores brasileiros deixar o torcedor brasileiro mal acostumado. A responsabilidade é sempre da seleção brasileira fazer um bom jogo, às vezes até sair com uma goleada. E o futebol hoje está muito igual, então nem sempre você vai vencer com goleada. Às vezes um resultado aí 2-0 é uma goleada, 1-0 é uma goleada. Então a gente tem que ser uma equipe bem constante, procurando fazer com que o torcedor nos incentive ao invés de nos vaiarem. Então eu espero que na sexta-feira a gente possa estar num bom dia e contar com o apoio da torcida. Fato de não ter conquistado a medalha de ouro, você acha que o torcedor vai estar com o pavio mais curto na sexta? Olha, eu acho que sim, mas o empenho da seleção foi muito bom. Eu acho que foi um pequeno detalhe que não conseguiu esse ouro, faltou pouco. Então, como eu disse, o torcedor brasileiro às vezes acaba sendo mal acostumado devido a que os próprios jogadores acabaram fazendo pelo futebol brasileiro.
E isso acaba sendo, às vezes, até ruim, mas a responsabilidade vai ser sempre da seleção brasileira de desempenhar um bom trabalho e sair sempre com a vitória. Obrigado. O zagueiro Hever convocado para a seleção brasileira que disputa os amistosos na próxima sexta-feira, 3h30 da tarde, no estádio do Morumbi, contra a equipe da China. Na próxima segunda-feira, em Recife, no Arruda, contra a equipe da África do Sul, contra a seleção da África do Sul. Amigo internauta que acompanha a Rede Contínua, vamos ainda encerrar este boletim sobre o Corinthians, mas antes vamos ouvir o que disse também na palavra do zagueiro Chicão. Cada um tem a sua opinião, a gente tem que respeitar, ele tem o critério dele. Alguns lances, por exemplo, que bateram na mão do nosso jogador no meio campo, ele dava falta. Aqui teve um lance na mão do Hever dentro da área, ele não deu. Então a gente tem que respeitar que é um ser humano e pode errar também. Chicão, o Mundial é só em dezembro, até lá são 17 rodadas. Como é que vai fazer para manter todo mundo tão motivado, tão na pilha? Não é sempre que o time joga com a mesma energia que jogou hoje, e até acho que isso é natural, né? O Tite deixou bem claro numa entrevista dele que quem não tiver motivado vai perder lugar na equipe. Não existe motivação melhor que essa, né? Existe a competição dentro do grupo também, todo mundo querendo jogar. E a gente tem que respeitar um outro e aquele que tiver melhor o Tite vai colocar. E tem uma coisa, né, Chicão, que a gente fala muito. O Santos chegou no Japão e eu vi isso de perto lá depois. Fora do ritmo de competição, ele parou de jogar o brasileiro. Esse é um problema. E sem falar que o time do Chelsea vai estar no meio da temporada e vocês no final. A gente tem que ter cuidado para não estourar jogador, né? O Tite sabe bem lidar com isso. A equipe tem que estar motivada. O Mundial é só no final do ano, mas o Campeonato Brasileiro, como eu falei, é um campeonato difícil. Não existe jogo fácil. A gente tem que estar motivado sempre porque o Tite deixou bem claro que quem não estiver bem, quem não estiver motivado, perde lugar na equipe. E nesse momento ninguém quer sair da equipe. Aí está o Chicão. O zagueiro Chicão, também do Corinthians, falou uma reportagem da Jovem Pan que foi ouvida por Luiz Carlos Quartarolo. Estas, então, são informações do Corinthians. Boletim de hoje, quase o bloco do Rodada Contínua, mas o que é de informação vale a pena ser ouvido. E o Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira. Nesta quarta-feira, no meio de semana, em jogo que a Rede Contínua irá transmitir com a narração do Victor Rodrigues. O Timão vai até Santa Catarina enfrentar o Figueirense do estádio Orlando Scarpelli. Sem Paulinho, que está para a seleção, que está à disposição do técnico Mano Menezes na seleção brasileira. E também o goleiro Cássio. Os dois jogadores desfalcam Corinthians nesta quarta-feira, no próximo sábado, do jogo contra o Grêmio, às 9 horas da noite. São informações do Corinthians fresquinhas aqui para você da Rede Contínua com o repórter Gabriel Dias. Um abraço.